Olá, amigos, muito boa tarde. Jornal do Comércio, Rádio Baré e Amazon Play TV Digital. Estamos iniciando aqui o programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. E recebendo hoje aqui mais um pré-candidato ao Senado da República, mas antes de apresentá-lo, vou lembrar aqui a presença do meu parceiro, meu amigo, que divide essa bancada comigo, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes, e dizer que nós estamos muito felizes, né, Fred? Muito satisfeitos com o resultado desse projeto aqui que o Jornal do Comércio, conjuntamente com a Amazon Play, está realizando, na busca de apresentar, né, todos aqueles que estão em busca dos votos na eleição do próximo 7 de outubro, e para que o eleitor tenha condição de conhecer melhor aqueles que irão representá-lo nos diversos cargos que serão disputados na eleição. Tudo bem, Fred? Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. É verdade. A gente está muito feliz aí de participar desse processo no período de pré-campanha, oferecendo aí aos eleitores realmente bastante informação, porque sem informação você não consegue diferenciar no meio de tantas coisas que se parecem, pelas minúcias, pelos detalhes, você consegue ter elementos para fazer a melhor escolha. E certamente a informação é primordial para isso. Eu estou aqui com a edição de hoje do JC, jornal com 114 anos de vida, de história, e vocês estão vendo aqui uma tarja preta, né? Foi de propósito isso aí, Fred? Foi, né? Foi, certamente. Com certeza. Zona Franca de Manaus fora da pauta no Senado da República. Todos sabem que nós estamos lá com o problema dos concentrados, na edição que o presidente Michel Temer fez aí no dia 31 de maio, mas é 30 de maio que houve essa edição, onde ele atingiu de forma direta o setor de concentrados, que é o maior exportador aqui do polo industrial de Manaus, mas foi feito lá no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovação de 2 decretos legislativos que precisa ser votado em plenário para que se derrube essa posição tomada pelo presidente da República e para que o setor de concentrados aqui do Amazonas, aqui do polo industrial, volte a ter as suas prerrogativas normais que são garantidas pela Constituição da República. O modelo Zona Franca, todos sabem que a nossa Constituição prevê aí, nós temos aí mais 53 anos pela frente, mas no país sem lei, né, tudo é passado por cima, nós estamos acostumados a ver que isso vem acontecendo diuturnamente. A Zona Franca de Manaus, cujo as plantas aqui existentes no nosso distrito, representa apenas 0,6% de todas as indústrias brasileiras, enquanto que o Sudeste tem lá 30% de indústrias instaladas. Mas é mais fácil bater no Amazonas do que bater em São Paulo. Isso nós todos sabemos. A semana passada, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o Antônio Silva, ele conseguiu furar um bloqueio aí que existe e publicou um artigo lá no jornal Folha de São Paulo, rebatendo tudo aquilo que o próprio jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, eu estou falando dela, tem o hábito de bater aqui na Zona Franca de Manaus. Ela chamou num artigo publicado no dia 19 de maio, de paraíso invisível. O que eu gostaria de saber, deixar essa pergunta no ar, quem é o patrocinador invisível desses artigos que são publicados na mídia nacional contra o modelo Zona Franca de Manaus, que, aliás, manda mais e recebe 1/3 de volta? Qual modelo faz isso? Mas fica aqui o desabafo diário, né, na abertura do nosso programa, né, Fred? E se você quiser ser bem informado, eu tenho uma receita para os senhores. Experimente assinar o Jornal do Comércio, tanto impresso como online. Com certeza as melhores e mais completas notícias econômicas e de negócio estão nas páginas do JC. Muito bem, feito isso, não vou nem mostrar o resto aqui do nosso jornal, mais tarde a gente comenta isso, Fred.
porque é falta de educação a gente convidar pessoas para vir participar do programa e não apresentá-lo, né? Demorar. Mas eu vou apresentar agora aqui um atual vereador pela cidade de Manaus, está no seu 4º mandato, foi deputado estadual 2 vezes e também foi secretário de Estado. E ele é muito atuante na política, ele sempre tem posições firmes, posições fortes, e ele está propondo seu nome agora para o dia 7 de outubro ser um dos senadores eleitos na próxima eleição. É com muito prazer que recebemos aqui o vereador Chico Preto. Tudo bem, vereador? João, tudo bem? Fred, a toda a produção, mas principalmente os internautas que vão nos acompanhar. É uma honra e eu concordo em gênero, número e grau com as colocações que foram feitas na sua introdução no que concerne o modelo Zona Franca de Manaus, o nosso polo industrial de Manaus. E para complementar, eu diria que agora nesse ambiente de fake news, a Zona Franca de Manaus também passou a ser vítima de fake news. O que aconteceu no episódio da ABINE contra uma indústria do polo industrial de Manaus, enfim, eu não estou fazendo merchandising, mas só para localizar a Transire, que é uma empresa que produz aquelas maquininhas de pagamento, né, de cartão de crédito, algo que possibilitou a milhões de brasileiros, não só amazonenses, porque aquela máquina é comercializada Brasil afora, uma inclusão social, econômica, através desse meio digital hoje de pagamento, que é produzido aqui no Polo Industrial de Manaus. A ABINE criou aí um ambiente de fake news, gerando aquilo que essas notícias geram, que é insegurança jurídica. Olha, será que estão fazendo? Será que isso está acontecendo? E isso, para um modelo como o do Polo Industrial de Manaus, gera alguns estorvos, gera alguns obstáculos, né? Isso gera pelo menos alguns atrasos. E o Polo Industrial de Manaus, historicamente, vive esses gigantes, né, que se colocam diante do modelo, por incompreensão, mas também por recalque. Muita gente recalcada com um modelo de desenvolvimento econômico que deu certo, preservou a floresta, incluiu econômica e socialmente brasileiros que moram nessa distante região que é a nossa região. Nascido e criado aqui no Amazonas, eu tenho que falar dessa maneira, a nossa região. Então, a gente ainda tem muitas batalhas por certo durante os próximos anos, mas a maior delas é levar o polo industrial de Manaus a um outro nível. A indústria 4.0 está aí, ela precisa ser uma realidade para que o polo industrial de Manaus faça as pontes durante os próximos 40, 50 anos que a gente tem pela frente, que não foram feitas em 51 anos de existência do modelo Zona Franca de Manaus. Então o desafio é grande e para isso que a gente está aqui conversando hoje sobre as eleições que se aproximam e as posições que serão disputadas. Obrigado pela oportunidade. Ok. Vereador, aqui normalmente a primeira pergunta é feita por mim, depois o Fred. Eu sou o bonzinho, ele é o ruim. Tá? Já vou avisando logo, porque essa é a postura dele aqui. Tudo bem. É uma brincadeira. O senhor está postulando uma cadeira no Senado da República. Né? Confere. Um Senado que, principalmente nessa legislatura, nós tivemos aí várias ocorrências, né? Desde o problema da ex-presidente Dilma. Agora a gente vê passar aí muita coisa que não é da concordância do povo brasileiro. O povo está clamando para um novo modelo político, né? Eu quero deixar bem claro que aqui nós não somos contra pessoas, não discutimos pessoas, nós discutimos modelo. E o modelo político brasileiro, nós sabemos que ele precisa mudar. Sim. Em muita coisa, né? O senhor hoje detém um mandato de vereador e caso o senhor venha a ser eleito na eleição de 7 de outubro, obviamente que o senhor assume a partir de janeiro uma cadeira lá no Senado da República e uma outra pessoa vai assumir a sua cadeira, o suplente aqui na Câmara Municipal de Manaus. Então, pergunto-lhe, por que o senhor quer ser senador da República, representando o estado do Amazonas e o povo amazonense,
E a cadeira que o senhor vai deixar vaga na Câmara Municipal de Manaus será bem preenchida? Oswaldo, obrigado pela pergunta. Vamos lá, de forma direta. Eu me sinto preparado para o desafio. Tenho 49 anos de idade, sou advogado de formação, exerço mandatos, já exerci mandatos de vereador, de deputado, estou no processo político há pelo menos 18 anos com a minha ficha limpa. Já fui secretário, já fui presidente de Câmara, já assinei cheques, já homologuei licitações e em 18 anos a minha ficha ela é limpa. Primeira condição. Então, eu me sinto preparado do ponto de vista pessoal, amadurecido, conhecedor de boa parte da pauta. Dizer que conheço tudo é muita pretensão. Mas eu tenho as condições mínimas necessárias para postular, chegar lá e desenvolver um trabalho em prol dos interesses do Amazonas e também do Brasil. O senador da República, ele não é tão somente alguém que defenda os interesses do seu estado. Ele também deve ter um olhar mais amplo, né, sobre o Brasil e o mundo. Então me sinto preparado nesse momento da minha vida. Segundo, as próprias condições políticas do momento. Eu havia construído junto com membros do meu partido, com amigos, a possibilidade de uma caminhada para a Câmara Federal. Mas diante do quadro, olhando para um Senado, especificamente do Amazonas, onde em determinado momento os 3 senadores que representam o Amazonas foram alcançados por graves denúncias de envolvimento em operações da Polícia Federal e operações aí que levaram aos maiores escândalos de corrupção que já se teve notícia no Brasil e no mundo. Eu me refiro à Operação Lava Jato, recentemente a Operação Maus Caminhos aqui no estado do Amazonas, Mensalão, Petrolão, enfim. Tudo isso é um componente que te faz ter, no meu caso, a ousadia de colocar exatamente o meu nome, que traz essa característica, ficha limpa, amadurecido, preparado, com firmeza e coragem para se posicionar diante dos problemas que assolam o Amazonas e o Brasil. Você fala um novo modelo, eu de forma muito simples digo o seguinte: o novo modelo são políticos que tenham coragem para se posicionar, porque o povo está cansado daquele político que fica em cima do muro, ele está bem com todo mundo. Olha, na política, para você poder verdadeiramente alcançar algum resultado, você precisa defender o que acredita de forma sensata, com firmeza e sem ter a preocupação de agradar a todos. Em algum momento você não agrada. Então, se você tem essa pretensão de eu preciso agradar a todos, você acaba que você não se posiciona diante de nada, você não age, você fica ali parado, porque você acaba tendo receio de desagradar gregos ou troianos. Então, eu tenho a minha caminhada exatamente pautada dessa maneira. Ter a coragem de me posicionar por aquilo que é justo e necessário diante dos desafios que o Amazonas enfrenta e que o Brasil enfrenta. Então esse novo modelo, em resumo, é isso. Chegar ao Senado e de forma clara poder influenciar não só o presidente da República, que é o mandatário, né, número 1 do país, digamos assim, mas poder influenciar também o governador do estado diante das providências que nós temos aqui: Zona Franca, segurança, saúde pública, infraestrutura, logística. Nós temos uma série de pautas onde um senador que se paute por política com P maiúsculo, Oswaldo, e não aquela política que também marca um pouco da condição dos nossos senadores hoje, que se perderam na pauta minúscula, se preocuparam muito com emendas parlamentares e ocupação dos cargos de segundo e terceiro escalão aqui no Amazonas. A gente viu verdadeiras brigas de senadores brigando, quem que vai indicar fulano, quem que indica Beltrano e tal, e a Zona Franca sendo vendida, atacada, sabe, na calada da noite, e os senadores sem essa atenção devida para o modelo do polo industrial. Portanto, nós estamos diante, para concluir, de uma oportunidade que, se você tiver ousadia, coragem e as condições mínimas, é a história que eu tenho, você sim pode ser um pré-candidato ao Senado e oferecer o seu nome para o julgamento da nossa população. E é isso que a gente está fazendo.
A segunda parte da minha pergunta é se quem vai ficar confortável caso o senhor seja eleito, se o suplente que vai assumir a sua cadeira na Câmara de Manaus lhe deixa tranquilo. Olha, o suplente seria o doutor Daniel Vasconcelos, alguém que, como eu, foi para a disputa de vereador em 2016, recebeu a confiança de muitos brasileiros amazonenses que moram em Manaus. Então ele está legalmente habilitado e eu não tenho dúvida que, do ponto de vista humano, político, preparado para representar à altura os anseios daqueles que votaram nele, mas também dialogar e representar os anseios daqueles que ainda que não tenham votado, mas vão precisar de interlocução e de alguém que possa construir pontes desse diálogo que a Câmara Municipal de Manaus deve fazer com o governo do estado, com a prefeitura, no viés de consolidar e buscar soluções para os desafios que a cidade de Manaus está enfrentando. Ok, antes de passar aqui para o meu parceiro, para o Fred, eu quero lembrá-lo que você pode participar deste programa ao vivo através do WhatsApp 98415-2544, o DDD é 92, aqui de Manaus, do estado do Amazonas, 98415-2544, está aí na tela para você ver, ou também através do Messenger na pasta, na página da Amazon Play TV Digital. Eu estou vendo aí que já começaram a chegar as manifestações. Eu queria só perguntar para o Nel Castro, que ele publicasse, se eu mandasse um WhatsApp, ele disse que não estou em Manaus. Que você escrevesse, onde é que você está, Nel, por favor, para que a gente possa, inclusive, ver até onde está chegando aí os nossos trabalhos. Fred Novaes. Vereador, o senhor colocou muito bem a questão da necessidade do político ter coragem de se posicionar, de ter uma postura definida, até para se diferenciar daquele do mais do mesmo, né? Sim. Que muitas vezes busca ir para onde a tendência está apontando. Nesse sentido, o senhor fez um posicionamento nas redes sociais favorável ao deputado federal, que tem sido um fenômeno de popularidade que as pesquisas têm atestado, que é o deputado federal Bolsonaro, do PSL. O senhor manifestou apoio à candidatura dele através da sua manifestação via rede social. Por outro lado, o senhor percebeu que há realmente atualmente uma postura nas redes sociais de muitos ataques em relação ao Bolsonaro, assim como também aos candidatos localizados mais à esquerda. Como é que o senhor vê essa situação e em que ponto o senhor se identifica com a candidatura do presidenciável Bolsonaro? Fred, vou começar então de trás para frente. Olha, vamos deixar claro aqui uma coisa. Eu não estou escolhendo Bolsonaro para ser o presidente do meu país somente... você não pode escolher somente virtude. Quando você compra a ideia de alguém, você compra de forma integral. Então, é claro que ninguém é perfeito. Então, o Bolsonaro tem os seus defeitos, ponto. Mas as qualidades que o Bolsonaro tem, e são essas que eu enxergo, como determinação, coragem, ele tem uma conduta que agrade uns e desagrade outros, é uma conduta a mesma há muito tempo. Ele vem numa linha reta de defender aquilo que ele acredita, né? Não agrada a todos, ponto. Então, essa consistência, essa constância do Bolsonaro e abordar de forma, no seu estilo, cada um tem um estilo, no estilo Bolsonaro, temas polêmicos da nação brasileira, como, por exemplo, nós podemos ou não desenvolver a exploração econômica de terras indígenas e de quilombolas. É possível fazer isso? Tem gente que coloca isso como um tabu, Fred. Não pode. E o Bolsonaro diz o seguinte: não é possível sim, desde que nós sejamos claros, envolvendo as populações indígenas, quilombolas, que elas possam ser beneficiadas por esse processo sustentável de exploração, por que não? Então o Bolsonaro ele vem contraditando esses tabus que estão estabelecidos aí e que precisam nesse momento verdadeiramente ser questionados. Então eu me identifico com essa clareza, com essa ousadia, com essa determinação de levar a política para um outro nível, tá? E também tem outros posicionamentos relacionados à segurança pública, né? Posicionamentos que trazem a polêmica do debate. Então eu vejo o Jair Bolsonaro como alguém que tem coragem de posicionamento, vem construindo ideias. É claro, tem plano de governo? Ninguém tem plano de governo nesse momento.
Os candidatos, os pré-candidatos estão construindo planos de governo. Mas ele tem algumas ideias já estruturadas que com elas eu me assemelho, com elas eu me identifico e eu não quero ficar em cima do muro. Se é uma coisa que eu quero banir da minha conduta pública, é a falta de transparência. Sabe, aquela história de cima do muro. Não quero. Eu prefiro sofrer o questionamento, às vezes até o questionamento injusto e desproporcional, como aconteceu nesse post, né? As pessoas começam a te atacar, fascista, enfim, com certo até histerismo, e não procurando discutir a questão, porque, ó, eu não estou escolhendo o Bolsonaro para ser pastor da igreja que eu frequento, não, Fred. Estou escolhendo para ser presidente do Brasil. Como presidente do Brasil, ele tem defeitos e tem virtudes. Mas a gente vota pelas virtudes. A gente não vota pelos defeitos. Então, as virtudes do Bolsonaro, a história que ele traz, um cara determinado, transparente, um cara que tem clareza, ainda que as pessoas não gostem, penso eu que são as qualidades, acredito eu que são as qualidades que o Brasil precisa, inclusive, para enfrentar os grandes desafios, que é o relacionamento com o Congresso Nacional. Bolsonaro, presidente da República, vai ter vida fácil? Penso que não. Mas a firmeza dele me dá o convencimento de que ele precisa realmente enfrentar e repensar esse modelo que está instalado em Brasília, que é esse presidencialismo de coalizão, que para você poder fazer alguma coisa no Brasil, você tem que comprar partidos dando cargos e ministérios. Eu vejo no Bolsonaro essa disposição de não fazer esse jogo, né? E de traçar política pública com o diálogo, mas com a firmeza de quem não está a fim de ficar de cócoras para esse jogo que hoje caracteriza a política. Então, por essas razões, eu votarei e pedirei votos dentro das minhas possibilidades para quem acredita que o Brasil precisa dessa firmeza e clareza nesse momento. Aí você me fez um outro questionamento. Eu vou acrescentar um novo, que tem a ver com o que eu fiz anteriormente, que ele lidera as pesquisas no cenário sem o ex-presidente Lula, né? Inclusive o mais recente que saiu hoje do Poder 360, do Data Poder 360, mostra isso claramente, com mais de 20% das intenções de votos. O senhor acha que... A que o senhor atribui essa liderança do Bolsonaro e se o senhor acredita que isso, de certa forma, pelo seu posicionamento, isso lhe traz algum tipo de, vamos dizer assim, paralelo a esse bom posicionamento eleitoral do Bolsonaro? Fred, esse reconhecimento da caminhada do Jair Bolsonaro deve-se primeiro à sua constância. São qualidades que eu vejo. Ele tem constância, ele tem a mesma pegada há anos, né? E o desgaste desse modelo político que o Brasil vem experimentando aí nos últimos 16 anos também proporciona, né, um olhar do brasileiro agora dizendo o seguinte: não, esse modelo para mim está exaurido, o Brasil hoje está agachado de cócoras para o atraso econômico, social, para vergonha política em função de todos esses escândalos. O brasileiro não quer mais isso. O brasileiro quer um remédio mais forte. E o Bolsonaro se apresenta como essa figura, né, como esse remédio mais forte para buscar exatamente consertar, né, repensar o Brasil e suas estruturas políticas e a forma de se fazer política para garantir ao Brasil o quê? Desenvolvimento econômico e social, garantir ao Brasil a segurança pública, que é um clamor ao lado da saúde pública de todos os brasileiros. Em 2016, morreram 7 pessoas a cada hora nesse Brasil. Então, o Bolsonaro vem com uma pegada e posicionamentos polêmicos, mas muito claros a respeito do papel da segurança pública, do papel das polícias. Vem discutindo aí a questão, uma vez que a gente reconhece que a segurança pública não consegue dar segurança e proteção integral aos cidadãos, vem a discussão se o cidadão pode ou não ter o direito de defender a si, a sua família, e para isso portar uma arma. Então, são temas do nosso momento diante das dificuldades que o Brasil vive. E ele tem posições muito claras que com elas eu me identifico. E aí, essa questão, se vai dar ou não, Fred, eu não sei. Eu deixo bem claro o seguinte: o Chico Preto é o Chico Preto, o Bolsonaro é o Bolsonaro. Agora, ele tem ideias que eu me identifico com elas e não tenho problema nenhum em me posicionar favorável. Eu peço licença aí, Fred. O nosso seguidor, o nosso telespectador está participando através da página da Amazon Play e também através do WhatsApp, o 984152544. Nós recebemos aqui algumas intervenções já dos seguidores, vereador. E o Everton, que é aqui de Manaus, cujo o telefone dele termina com 59, ele pergunta:
Uma das atribuições de um senador é também fiscalizar ministros da Suprema Corte. Há na mesa diretora do Senado meia dúzia de processos de impeachment contra ministros do STF. Qual é a sua posição e o que pensa do atual Superior Tribunal Federal? Nenhum ministro do Superior Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal está acima da lei. Todos nós estamos sujeitos ao rigor da lei. Deputados, senadores, ministros, presidente. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, eu me agrado da ideia de, no processo da reforma política, rediscutir o tempo de permanência do Supremo Tribunal Federal. E a forma como eles são indicados também? Também, a forma de indicação e permanência. Então existe uma ideia que aponta para a possibilidade de um membro dos tribunais onde não se dá por carreira, que é o caso do STJ, não é isso? E do STF, que o tempo máximo de permanência seja 10 anos. Essa renovação, essa oxigenação, ela é boa para o processo democrático. Né? Um governador fica no máximo 8 anos, não é isso? Um prefeito no máximo 8 anos, um presidente no máximo 8 anos, para que a democracia se renove, para que os pensamentos se renovem, para que os debates se renovem. Então, por que não no STF? Hoje a regra é vitaliciedade, mas isso precisa ser discutido. Então, na reforma política, essa ideia foi aventada e eu quero dizer claramente que eu me agrado dessa possibilidade de renovação a cada 10 anos, né, o tempo máximo de permanência de um ministro indicado para um superior tribunal ou para a Suprema Corte de Justiça, que é o STF. Fred, permite que eu quero complementar então o que ele respondeu. O senhor, como advogado, nós tivemos recentemente aqui em Manaus a eleição de mais uma cadeira ocupada no Tribunal de Justiça por um novo desembargador, que é um direito, o 5º Constitucional. Perfeito. É uma vaga que foi aberta para o OAB. Agora, foi um processo muito discutido, muitos concorrentes, muitos questionamentos. Polêmico, né? Ele foi muito polêmico. Sim. E ele começa naquela campanha, como o senhor está em campanha, e como pré-candidato ao Senado, e houveram todos esses questionamentos, que aí é feita uma lista de 6 nomes, que esse nome vai lá para o tribunal, e o tribunal exclui 3 e passa 3 para que o governador do estado escolha um deles. Que isso não quer dizer que é o mais votado ou menos votado, é uma escolha pessoal do governador do estado do Amazonas. Na reforma que o país precisa, o senhor também é a favor que isso se mude? Essa forma de se indicar aqueles que aplicam a lei no Estado Federativo? Oswaldo, eu como advogado, eu vou defender o 5º Constitucional. A justiça, ela se faz com membros do Poder Judiciário, nesse caso das cortes, né, de recurso, primeira instância somente juízes de carreira, não é isso? Magistrados. Mas quando você vem para órgãos colegiados, você tem a presença de membros do Ministério Público, de juízes de carreira e de advogados. Porque a justiça ela se faz com a presença desses três elos. Você tem um juiz, você tem um advogado, você tem um Ministério Público. Então, no Supremo, nos tribunais de recurso, você, penso eu, que manter essa situação é boa. Né? Você tem um advogado representado, você tem tal. Agora, a forma como ele vai chegar, isso pode ser discutido, sim. Isso pode ser discutido, sim. Eu queria destacar nesse episódio que a Ordem dos Advogados do Amazonas, ela enveredou pelo caminho onde os advogados escolheram. Existem ordens Brasil afora, onde só é o conselho que escolhe. Os advogados foram conclamados a escolher aqueles, né, que traduziam o seu sentimento. Mas esse aqui traduz o meu sentimento. Pois é, eu gosto disso. Eu gosto dessa participação. Eu gosto dessa participação. Depois o Tribunal de Justiça tirou de forma pública, o voto não foi secreto, vamos deixar isso também destacado, os desembargadores escolheram publicamente aqueles que, ao seu ver, cada um dos seus desembargadores tinham as melhores condições para ser um membro da corte. E o governador do estado, respeitando a decisão do Tribunal de Justiça, nomeou o mais votado. Então, esse processo especificamente é um processo que eu penso que cumpriu de cabo a rabo o seu papel.
Mas a gente, claro, no passado, a gente tem exemplos de que nem sempre foi assim. Então, rediscutir, a possibilidade de rediscutir esse modelo de como chegar lá, é claro que é possível e talvez até necessário. Como eu entendo que a permanência de um membro de uma Suprema Corte tem que ser no máximo de 10 anos, essa discussão também pode chegar em outras instâncias. Porque eu venho de um processo onde eu só fico 4 anos. Eu digo para as pessoas que o meu concurso público, de 4 em 4 anos, eu tenho que prestar provas. De 4 em 4 anos, eu estou ali prestando provas. Se eu não for aprovado, né, eu não continuo. Então, quando você é aprovado, a população vai lá e confirma novamente a tua permanência, você continua. Então, isso é salutar para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa se atualizar e não perder esse elan, esse vínculo com aqueles que você busca representar. Por que não também nessa questão da escolha e no âmbito do Poder Judiciário? Essa é uma discussão que vale a pena enfrentar. Fred. Vereador, o senhor participou de um processo, uma disputa majoritária em 2014 para governador. É a ocasião que o senhor teve um pouco mais de 29 mil votos, alcançando 1,8% dos votos válidos. Sim. Que tipo de lição o senhor extraiu dessa participação naquele pleito, naquele momento? E o que o senhor traz para essa nova, vamos dizer assim, nova disputa majoritária, tendo à frente novamente, vamos dizer assim, caciques que tem vamos dizer assim, um histórico talvez maior e certamente talvez recursos maiores para a campanha política? Bacana, Fred. Obrigado pela pergunta. Vou explorar bem. Eu não me arrependo um minuto sequer de ter, como algumas pessoas dizem assim para mim, você tinha uma eleição certa para deputado estadual, seu mandato era certo, e você ousa dar um passo maior do que a sua perna. E eu digo, depois de 4 anos desse episódio, que eu não me arrependo um segundo sequer de ter tomado essa decisão. Tem uma frase que diz o seguinte, que você não está derrotado quando você perde uma eleição. Você está derrotado quando você desiste do que acredita. Oswaldo, Fred e internautas, eu não desisti dos sonhos pelo Amazonas. Estou eu aqui, recomeçando, com a mesma fibra, com a mesma determinação, mais maduro, mas consciente da minha responsabilidade. E veja, não olho mais para trás. O que passou, ficou para trás. A minha disposição hoje é de seguir esse caminho daqui para frente e, se depender da vontade de Deus e do povo, chegar aonde me for possível, para representar as pessoas que querem ver política hoje da forma como eu faço. Transparente, de forma clara, com capacidade de dialogar, de discordar, de representar, de defender aquilo que é necessário. Porque defender aquilo que agrada é fácil, mas defender aquilo que é necessário não é para qualquer um. E o Brasil precisa de homens com capacidade de defender o que é necessário. É aquela história do remédio, sabe, Fred? Que quando a gente é criança, o pai da gente empurra um remédio amargo, a gente, quando aquilo está entrando na nossa boca, a gente acha que o pai da gente não gosta. Depois, anos depois, a gente vai entender o quanto o pai da gente amou, porque o pai da gente colocou um remédio que produziu anticorpos para a gente não adoecer mais lá na frente. Então o Brasil está precisando, sabe, de gente que tem essa capacidade de dialogar, mas de não abrir mão daquilo que é necessário para o Brasil sair dessa situação, recuperar a sua saúde do ponto de vista moral, ético, econômico, social e se tornar a grande nação que nós temos essa vocação para ser uma grande nação. Quanto aos meus adversários, Fred, é verdade, eu penso que acreditam muito que uma campanha para o Senado se ganha com milhões de reais. Eu vou colocar nessa campanha a minha história, a minha determinação, a minha fé, aquela mesma fé que as pessoas não sabem desse episódio. Quando Davi foi lutar com Golias, as pessoas só percebiam o tamanho de Davi, de sair impossível de ser derrubado. Mas Davi olhava para Golias e dizia o seguinte: rapaz, ele é muito grande para eu errar a pedrada. Então, é muito envolvimento com corrupção, sabe? É muita mancha com operações da Polícia Federal. Eu tenho a convicção de que o nosso povo não quer mais isso. Que alguém que os represente no Senado de forma, sabe, limpa, com transparência, para defender aquilo que o Amazonas precisa e o Brasil anseia. E ainda complementando,
O senhor acredita que o cenário 2014, toda a conjuntura que envolveu aquele processo eleitoral é diferente do que vemos hoje em 2018? Eu não tenho dúvida disso. O Amazonas é o mesmo, com as suas dificuldades, né? O Amazonas continua o mesmo. Bem a propósito, eu passei hoje ontem na frente da Arena da Amazônia, eu pensei que eu estava no Vivaldo Lima dos anos 80, 90, né? Como diria o Cazuza, né? Eu vejo um museu de grandes novidades, né? O tempo parece que não parou, né? Então, o Amazonas é o mesmo, os seus desafios, mas o cenário e a indignação, o desejo de mudança, de decisões contundentes, eu penso que ele se intensificou. Então, os homens que tenham essa identidade, que tragam consigo essa história, penso eu que terão um campo grande de identificação com os eleitores que não querem vender seu voto. Você vai encontrar ainda político que quer comprar voto e eleitor que quer vender voto? Por certo que sim. Mas eu acredito que a maioria é de eleitores indignados que buscam postura e história de gente para lhe representar. Eis-me aqui. Ok. 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. É aqui pelo seu Jornal do Comércio, Rádio Baré e Amazon Play TV Digital. Recebendo hoje o vereador Chico Preto, que é um pré-candidato a uma vaga no Senado da República para representar o estado do Amazonas. Nós vamos para o nosso primeiro break. Na volta eu vou fazer aqui alguns questionamentos que estão na nossa página aqui da Amazon Play TV Digital, diretamente aqui ao nosso entrevistado. Antes de pedir definitivamente aí o break, eu quero aproveitar para mandar um abraço. Nós estamos falando aqui de Brasil e suas dificuldades. Hoje eu atendi a um convite de um amigo que teve a ousadia, no momento econômico que nós encontramos, de construir uma nova sede para a empresa que ele tem instalada aqui em Manaus há 18 anos, ali na Avenida Max Teixeira, meu amigo Fernando da MF Ferramentas. Então eu fui visitar, ele inaugurou no dia 4 de junho, eu não pude estar presente, então deixei no primeiro mensário dele, fui lá dar um abraço a ele, à família dele e aos seus colaboradores, pela ousadia que ele teve em fazer aquela obra magnífica, um espaço com total conforto e com tudo que ele vende lá na sua empresa, na MF Ferramentas. Parabéns, Fernando, parabéns à sua família, parabéns aos seus colaboradores. O Amazonas, com tudo isso que está sendo colocado aqui, ele tem as suas características de homens corajosos, né? Um deles é o Fernando, que eu fui visitar hoje, como outros empresários que, com sangue, com determinação, com muita luta, acreditam no nosso querido estado do Amazonas. Um abraço, eu volto daqui a pouco com vocês no segundo break do programa 2018, o ano da transformação. Um abraço. Manaus tem a tradição de receber seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Estamos de volta com a segunda parte do programa 2018, Ano da Transformação. Porque mudar é preciso, aqui no Jornal do Comércio, Rádio Baré e também a nossa Amazon Play TV Digital. Recebendo hoje o vereador Chico Preto, que é pré-candidato ao Senado da República, aqui pelo estado do Amazonas. Antes de continuarmos com o debate aqui no estúdio, eu quero enaltecer aqui a participação dos nossos internautas. Eu começo pelo Daniel Silva, que diz que o nome mais coerente para representar o Amazonas no Senado se chama Chico Preto. Então esse é um admirador. O Ivan Barreto gostaria de conhecer Chico Preto pessoalmente, e que o Ivan tem interesse. Ele passou aqui um número de telefone, a assessoria do vereador vai entrar em contato para marcar alguma coisa aí nesse pedido. Nós temos aqui, vereador, eu gostaria que essa pergunta aqui, nós recebemos aqui há 2 dias, atrás, que a vereadora esteve aqui, não foi isso? Segunda-feira. Segunda-feira, a vereadora Terezinha Ruiz, que é presidente da Câmara, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, ela postula também na eleição uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, e ela foi muito questionada. Nós tivemos aí mais de 300 questionamentos dirigidos a ela sobre esse cronograma de convocação lá na CEMED dos concursados, né? Uhum. Inclusive ela foi até acusada diretamente de dar preferência para os contratados do que aos concursados. Uhum. Aqui no programa ela se defendeu, fez o posicionamento dela e prometeu que no dia seguinte ela iria buscar uma posição oficial da CEMED e transmitiria para que nós pudéssemos. Ontem, num bate-papo que diariamente eu e o Fred fazemos aqui às 17 horas, comentando aqui a manchete do JC e trocando algumas impressões, a vereadora cumpriu a sua promessa, nos mandou aqui, ela esteve lá na CEMED ontem, mas a Bárbara Pereira, e agora eu estou lembrando desse nome, também fez o questionamento para a vereadora anteontem. Boa tarde a todos, senhor Chico Preto. Respeitosamente peço que ajude os aprovados e os cadastros reservas do concurso da CEMED 2018, pois até o presente momento nem o cronograma de convocação a CEMED publicou. Eu queria o senhor, como vereador do município de Manaus, se posicionar sobre isso também. Tranquilo, Oswaldo. A partir do que você está colocando aqui, que a vereadora Terezinha já cumpriu, já divulgou isso para você, eu vou pedir a ela que me forneça essas informações. E aí, Bárbara, eu vou colocar na minha página no Facebook. Melhor maneira de você dar publicidade, não só para você, mas para um sem número de pessoas que estão atrás dessa informação. E para complementar, sim, ingresso no serviço público tem que ser por concurso público. Eu respeito a expectativa das pessoas que se submetem a um processo seletivo, mas um processo seletivo é como um mandato de vereador. A gente sabe que tem hora para começar e tem hora para terminar. Um processo seletivo ele não é para sempre, ele não é vitalício. Né? Então o concurso público deve ser a regra, é a regra que eu acredito, e então que deva ser cumprido sim o ingresso das pessoas que se submeteram ao concurso público. Vou pedir à vereadora Terezinha as informações, divulgar na minha página no Facebook. Ok. O Lucas Henrique também participa sobre o mesmo assunto, e eu só para responder o que ela nos disse ontem, né? Pode ser que o Lucas, a Bárbara não tenham assistido ontem, eu e o Fred aqui no ar. Ela disse o seguinte, que existe um problema burocrático, né? Quando você chama o concursado, ele tem um prazo, né? Se não me engano, de 60 dias, apresentação de documentação, aquela coisa toda. Sim. E que a prorrogação daqueles temporários ocorreu justamente por causa disso. Foi feito um cronograma, chamaram 72 concursados, desses 78, e apenas 32 compareceram para se habilitar. Sim. Né, os demais não compareceram. Então, se você chama todo mundo de uma vez e dispensa os temporários, e pode colocar em risco a continuidade de aula do ano letivo, né? Faz sentido. Faz sentido. O que cabe é divulgar o cronograma. Você não tem bola de cristal para saber se vai ter problema durante a execução. Mas o que as pessoas estão pedindo agora, e eu concordo, me dá o cronograma. É como o cronograma das ruas que a prefeitura vai beneficiar em Manaus.
O eleitor disse que vai fazer 10 mil ruas. E eu estou pedindo o cronograma dessas ruas mês a mês, para que a população possa, inclusive, acompanhar a execução desses serviços. Nada mais democrático, moderno, utilizando as redes sociais, divulgar com antecipação, naquele mês, as ruas que serão alcançadas, né? Para que a população participe. Então, divulgar o cronograma de substituição é o que as pessoas estão pedindo. Eu vou pedir da Terezinha divulgar para que o maior número de pessoas tenha essas informações em mãos. Então, o assunto eu creio que já está esgotado. Fred Novaes. Vereador, o TCE tem buscado nessa eleição, de certa forma, disciplinar, controlar a campanha, a propaganda eleitoral até antecipada. O TRE, mas na verdade uma determinação do TSE diz que se tem um controle maior. Desculpa, que eu entendi TCE. Eu também entendi Tribunal TCE. de Contas. Não, desculpa, é TSE. Tribunal Superior Eleitoral, perfeito. É problema de dicção, né? Mas enfim, vereador, como é que o senhor avalia esse controle nas redes sociais? O senhor acha que é importante para a democracia? Está dentro do processo? Adequado ou poderia ser de uma outra forma? Fred, é importante jogar dentro da regra. A regra está na Lei 9.504, mais precisamente o artigo 36A da Lei das Eleições, né, onde tem ali a possibilidade, nesse momento, das pessoas fazerem a divulgação da sua pré-candidatura. E eu tenho feito isso respeitando a regra. Né, dizendo o que eu penso sobre os assuntos, falando da história que eu trago para o processo. Você não pode pedir voto, essa é a regra. Mas divulgar suas qualidades, eu não posso depreciar numa postagem os meus eventuais adversários. E nem impulsionar. Né? Não, impulsionar é possível. Impulsionar é possível. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ainda que paga, mas não pedindo voto, essa propaganda é possível. Tem uma decisão recente, agora do mês de abril, do Tribunal Superior Eleitoral, ainda que paga. Eu hoje, vereador, eu ouvindo aí um programa de rádio matutino, houve lá a participação de um procurador da República, que vai acompanhar, fiscalizar, o doutor Rafael Rocha, se posicionando sobre isso, contra isso, o impulsionamento na maneira de entender do Ministério Público. É o entendimento do MP. Me cabe entender, discordar e, quando necessário, defender esse entendimento, que é o entendimento pacificado do Tribunal Superior Eleitoral. E para que fique superado todas essas dúvidas, nós aqui, o Jornal do Comércio e Amazon Play, encaminhamos hoje um ofício ao digníssimo procurador, convidando-o para participar de um programa aqui, porque assim ele vai esclarecer para uma comunidade muito grande, que são os pré-candidatos e depois candidatos, e também a população de forma geral, que vai servir como fiscal daqueles que estão exacerbando no seu papel aí de candidato, justamente. Então, nós estamos aguardando a resposta lá da Procuradoria da República e escrevi lá no nosso requerimento que, caso ele não possa comparecer, que ele nos receba, a mim, ao Fred e ao Rosivaldo, que é o diretor do programa, para nos esclarecer pessoalmente, porque assim nós também vamos aqui respeitar a lei, né? Porque a lei foi feita para todos e nós temos esse entendimento. Eu me comprometo, assim como a Terezinha fez, eu me comprometo a mandar daqui a pouquinho essa recente decisão para o Fred, né, que não deixa dúvidas de que, ainda que a postagem seja impulsionada, se você não estiver fazendo pedido de voto, mas você está exaltando as suas qualidades, ficha limpa, né, firme, defendi isso, sou a favor daquilo, você pode sim informar da sua pré-candidatura, porque senão não faria sentido, Oswaldo, Fred, esse período de pré-candidatura. Se você não pode dizer que é pré-candidato e usar as ferramentas que hoje a tecnologia dispõe, não faria sentido a ideia da pré-campanha. Então se criou a ideia da pré-campanha para que, principalmente candidatos que terão poucos recursos como eu diria até o Ministério Público Federal, que vai fazer a fiscalização do processo eleitoral, que olhasse para essas caravanas que estão indo para o interior. Eu acho que mais contundente do que olhar postagem de Facebook é olhar quem está viajando para o interior e saber como estão pagando essas viagens. Porque são caravanas e mais caravanas, aviões e mais aviões viajando para o interior para inaugurar algumas coisas nas vésperas do processo eleitoral. Isso sim pode estar dando um grande prejuízo para os cofres públicos. Uma postagem dizendo que é pré-candidato não dá prejuízo para ninguém. Aproveitando a ocasião, como o senhor
pensa em fazer frente a essa força política e econômica que tem condições de um estado continental como o Amazonas, sim, estar presente, estar de corpo presente para, enfim, para buscar voto, buscar apoio à sua candidatura. E o senhor, a gente sabe que o senhor é ligado ao PMN, que é um partido de estatura menor dentro do... um partido pequeno. Fundo partidário, exato, menor, pequeno. Comparado como grande é a nossa vontade de enfrentar os desafios. Essa é grande e inabalável. E como o senhor pensa em alcançar, uma vez que a candidatura no estado continental, alcançar esse eleitor mais afastado de Manaus? Tecnologia é o caminho. Ela está à disposição para tornar esse processo mais justo. Eu repito, não vou ter milhões de reais como terão os meus adversários. E o povo já sabe quem é, né? São os mesmos de sempre, que estão aí há 20 anos e acocorados aí para todo esse processo de corrupção no Brasil. Tem gente nova, viu? Mas aqueles que vão gastar milhões são os mais velhos. São já os batidos já de sempre. O pessoal de rosto mais novo e que está aí com a proposta de renovação, como eu, vão ter grandes dificuldades de recursos. Mas nem por isso vão se acabrunhar, vão se amedrontar, usar tecnologia para divulgar, usar o WhatsApp e ir ao encontro de várias pessoas que, através dessas ferramentas, estão abrindo as portas de suas casas. Isso se multiplica. Estão virando multiplicadores de graça. Sabe, como eu disse, são aquelas pessoas que não vão vender seu voto, não vão vender o Amazonas, não vão vender o Brasil, não vão negociar suas convicções. São essas pessoas que vão fazer a diferença nessa campanha. E olha, dá um susto muito grande e fazer, como diz aí a mensagem de abertura do programa, mudar é necessário. Ok. Priscila de Assis está fazendo uma pergunta ao senhor aqui, através da nossa página, e ela diz o seguinte: o senhor é candidato ao Senado Federal. Pergunto, no papel de senador da República, quais serão os trabalhos que beneficiará o Amazonas? Bacana, importante essa pergunta. Pessoal, de forma clara, a galinha dos ovos de ouro do Amazonas é o Polo Industrial de Manaus. Então, um senador pelo Amazonas precisa ter total atenção à questão do Polo Industrial de Manaus. Nós temos mais 50, quando chegarmos em 2020, Fred, a gente vai ter mais 23 anos. Hoje a gente tem 24 anos e meio de existência, 54 anos e meio de existência ainda do Polo Industrial de Manaus. E nós temos aí um desafio, a indústria 4.0. Daqui a pouco não tem mais carro rodando a gasolina. Os carros já estão rodando a motor elétrico. E nós temos a maior planta de fabricação de moto do Brasil aqui no Polo Industrial. Então, essas transformações do Polo Industrial precisam chegar aqui para poder não perder competitividade no Brasil e lá fora. Então, um senador que esteja antenado com isso, não esteja de rabo preso com o governo federal, vai influenciar e vai levantar sua voz para dizer: precisamos desburocratizar processo produtivo básico, que é a forma como os produtos são produzidos aqui, vai defender menos burocracia no processo de produção, né? Vai defender maior participação de outras esferas, como a própria Prefeitura de Manaus, para que a gente crie e não perca, crie maior competitividade e não saia do cenário brasileiro, do cenário mundial que a Zona Franca tem. Mas para isso, a gente tem que dar um salto aí do ponto de vista tecnológico. Então, é um senador que levanta essa pauta no Congresso Nacional e toma providências para que isso possa acontecer. Segurança na fronteira. O Amazonas é o estado brasileiro com maior fronteira com os países que produzem droga do Brasil. Então a gente precisa ter coragem para levantar a discussão seguinte: o Exército Brasileiro entra no combate ao tráfico de drogas na fronteira ou não? Nós vivemos uma guerra ou não sobre esse aspecto? Penso que sim. Penso que sim. Você está vendo no Rio de Janeiro e agora em Manaus que lugares onde a gente sabe que o crime organizado está instalado, as pessoas não estão mais se defendendo só com pistola, não. Tem fuzil aqui na zona leste da cidade de Manaus. Tem fuzil, minha gente. A gente está num estado de guerra e só não reconhece isso quem quer vender a história do politicamente correto. A gente está num processo de guerra. Então a gente precisa ter uma postura. E qual a sua posição, vereador? Eu defendo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor em cima desse assunto da segurança pública. Recentemente o governo do estado contratou aí uma assessoria internacional de um nome renomado que conseguiu resolver o problema lá da cidade em que ele foi prefeito, Juliano, em Nova York. E nós tivemos aqui alguns oficiais da briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas, alguns que estão na reserva, que foram contra
essa medida porque eles achavam que eles têm capacidade de resolver, o que falta são meios. Qual é a posição do vereador e postulante a uma cadeira no Senado da Fred, República pelo Amazonas? O Giuliani disse... Perdão, Oswaldo. O Giuliani disse, só que agora em inglês, tudo que já foi dito uns 20 anos atrás. Ele disse em inglês agora. Então, a gente já sabe que a droga entra pela fronteira, a gente já sabe que o tráfico de droga financia boa parte dos crimes que acontecem em Manaus. Então é preciso ter uma postura contundente de enfrentamento do crime organizado. Mas esse processo começa nas fronteiras. Então, eu sou a favor de uma discussão e da possibilidade da participação do Exército junto com a Polícia Federal. O Exército já participa. Nós temos um programa aqui na Amazon Play chamado Forças Armadas em Foco, que constantemente é fornecido pelo CMA. O Exército hoje está 24 horas por dia nas fronteiras. Ele faz o monitoramento. Faz o monitoramento, faz revista, faz apreensão, faz prisão. Mas é o que o senhor disse. A nossa fronteira... será que na intensidade necessária? Será que com os equipamentos necessários? Né? É verdade. E no resumo disso tudo, do ponto de vista da segurança das fronteiras e dos problemas domésticos que nós enfrentamos decorrentes desse comércio de droga, fruto do crime organizado, eu digo mais o seguinte, meu amigo, eu defenderei e trabalharei para que a política de segurança pública dê as condições para que a polícia seja temida por bandidos. A polícia tem que ser temida por bandidos e respeitada pelos governos e pelos cidadãos. Olha a diferença. Bandido tem que ter medo de polícia, óbvio. Bandido não tem medo de polícia, não faz sentido. Agora, os governos precisam respeitar as polícias. Honrar compromissos de database, honrar compromissos de renovação de tecnologia, de estrutura. Isso é respeito para com as polícias. E o cidadão também entender que a polícia está ali. A polícia é o filtro que separa o cidadão de bem do bandido. Entre o cidadão de bem e o bandido tem uma coisa chamada polícia. Se o cidadão de bem não respeitar a polícia, não vai dar certo. Então a gente precisa resgatar o respeito. Assim como eu defendo o respeito para o professor dentro da sala de aula, a gente tem que resgatar o respeito, sabe, ao policial civil, policial militar. Eu fico horrorizado com autoridades que querem dar carteirada em policial. Isso é coisa do século passado. Isso não é coisa de homem público que se respeita. Policial tem que ser respeitado por autoridade pública. Então, polícia, bandido tem que ter medo de polícia. E governos, poder público e cidadãos precisam respeitar o policial, respeitar as polícias. Ainda nesse tema de segurança pública, qual é o seu posicionamento com relação ao porte de arma? Fred, eu gostaria que nós não estivéssemos vivendo esse estado que a gente vive Brasil afora. Onde, como te falei, em 2016, a cada hora 7 brasileiros perderam suas vidas. Isso é uma prova de que o poder público e o aparelho de segurança não conseguem dar para mim, para você, para o Oswaldo, para ninguém aqui, a segurança integral que nós gostaríamos de ter. Diante dessa realidade, eu entendo como um direito dos cidadãos que possam comprar uma arma, que saibam usar uma arma. Eu vou abrir aqui um parêntese. Me diga uma coisa. O carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir se transforma numa arma ou não? Se transforma. Que para você poder dirigir um carro, você faz teste de direção, teste psicológico, faz baliza, um monte de procedimento. Tendo regras claras para que você tenha o porte de arma, eu sou a favor de que o cidadão que possa comprar, saiba usar, tenha o direito de defender a si, a sua família e o seu patrimônio. Esse, para mim, é um direito claro diante da realidade que a gente tem aí. Voltando também ao tema da indústria, que também vou buscar a brasa para minha sardinha. Essa questão da atualização da indústria é fundamental. A gente vê o exemplo, por exemplo, do polo de CDs e DVDs que tivemos aqui, que naufragou por conta da atualização tecnológica que não foi acompanhada pelos processos industriais. Mas a isso está ligado a questão da inovação. O investimento na inovação, o investimento num processo que antecede até a escala industrial. Como é que o senhor enxerga essa situação, uma vez que a gente percebe, até mesmo nas pautas que estão hoje no Congresso, uma delas trata exatamente dessa questão da utilização dos recursos de P&D
que ferem aqui, no caso, os institutos, que são muitos aqui, e as universidades que têm buscado vencer, fazer frente a essa necessidade e vencer essa histórica omissão em relação aos processos de inovação e desenvolvimento tecnológico no Estado. Eu vou pedir licença ao vereador para responder essa pergunta na volta dos nossos comerciais, Fechado. dos nossos apoiadores. Antes de encerrar aqui, o Henrique, o telefone termina com 50, ele fez a mesma pergunta sobre o problema da CEMED. Ele já havia participado do programa onde a vereadora Terezinha aqui esteve, e eu acho que o Henrique entrou agora acompanhando o programa. O vereador já se posicionou, já assumiu um compromisso também, então a sua pergunta aqui fica prejudicada, viu, Henrique? Mas fique acompanhando aqui a Amazon Play TV Digital 2018, que com certeza você vai encontrar as respostas para esse assunto. Então, daqui a pouco, sobre P&D, o vereador e pré-candidato ao Senado da República, o nosso Chico Preto, vai responder sobre esse questionamento do Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio. Até mais. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e sociais, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta aqui com o terceiro bloco, recebendo hoje o pré-candidato ao Senado da República, o Chico Preto, que também exerce aqui um mandato de vereador na cidade de Manaus. E o Fred fez uma pergunta antes do comercial sobre justamente o P&D, a ausência da aplicação desse recurso, que ele é retido e no desenvolvimento e na pesquisa aqui do Polo Industrial de Manaus. Pois não, pré-candidato. Fred, é fundamental pesquisa e desenvolvimento associado à inovação. O primeiro ponto que eu quero te colocar aqui é que é preocupante a gente ainda ter um governo do Estado, a estrutura do governo do Estado, que não valoriza a questão da ciência e da tecnologia. Né? A gente tem aí um enfraquecimento dessas ferramentas ligadas à ciência e tecnologia. Isso é fundamental para um Estado que tem o segundo maior polo industrial do país. Segundo, regras claras para essa questão de P&D, porque você soube de uma polêmica aí de uma empresa que comprou um prédio e tentou colocar isso na conta de P&D. Eu acho que aquilo ali não é P&D, ponto. Então, P&D para mim são outros procedimentos, são outros investimentos, então a gente precisa ter clareza sobre o que é P&D. E além disso, para essa questão que linka com a indústria 4.0, que é uma indústria automatizada, moderna, capaz de competir aí com os tigres asiáticos e com outras plantas industriais, como o Paraguai, que está se instalando aqui na nossa ilharga, na nossa costela, e que deve causar preocupações, sim. O pessoal diz assim, não tem que se preocupar. Não, eu acho que tem que causar preocupações, sim, para que o modelo não perca competitividade,
né, durante esse momento que levará um tempo para a gente poder instalar as bases da indústria 4.0 e aproveitar durante os anos seguintes. Então, coisas simples que eu vejo. Essa questão da ciência e tecnologia, as regras claras do P&D e uma universidade do estado do Amazonas mais dentro do polo industrial de Manaus. Às vezes eu sinto que a Universidade do Estado do Amazonas, que é financiada pela indústria local, ela não está tão voltada quanto poderia estar. Para ser mais claro, a gente tem vocação aqui para ter dentro do polo industrial de Manaus, financiado pela UEA e talvez até com aporte de recursos de outras instituições, uma instituição do porte de um ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, de um IME, Instituto Militar de Engenharia, sabe? Tem aquele MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é ponta nos Estados Unidos. Por que não? Convênio aqui com o Por governo. que não? Um Instituto de Tecnologia aliado à inovação para dar as bases de produção da indústria 4.0. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Agora, eu tenho foco. O Amazonas tem mais 55 anos, 54 anos e meio de Zona Franca. Dá para a gente, em 10 anos, implantar as bases de um processo que vai nos permitir 40 anos de bonança, de frutos, para que o Amazonas, através da indústria, Fred e Oswaldo, faça o que nesses 51 anos não fizeram. Sabe o que foi isso? Interiorização do desenvolvimento. O Amazonas ainda continua tendo que comprar peixe de Rondônia e de Roraima para que os brasileiros e amazonenses que moram aqui comam. Isso é falta exatamente dessa ponte. A produção da Zona Franca, toda a bonança da Zona Franca não construiu pontes de desenvolvimento de outros segmentos. Eu sonho em ver o Amazonas para o peixe, assim como o Mato Grosso está para a soja. Mas nós não temos essa realidade. Eu sonho em ver o Amazonas... A gente compra peixe fora. Farinha. Absurdo isso. Então, a Zona Franca precisa se modernizar, precisa lançar base para a Mas por que a gente compra peixe de fora, vereador? Oswaldo, para mim, é a debilidade das políticas públicas que foram instaladas pelo governo do Estado. Porque quem conduz a política de desenvolvimento regional é o governo do Estado. A indústria, os recursos da indústria e outros atores, eles participam desse processo. Mas quem tem a responsabilidade de apontar o caminho é o governo do Estado. Então, caberia ao governo do Estado, em 2018, a gente já poder estar, quem sabe, produzindo aqui no Polo Industrial de Manaus, com essas grandes indústrias que processam alimentos, Sadia, BR Food, Friboi, essas coisas todas, aqui na planta, beneficiando o quê? O nosso peixe. Mas não só o peixe que venha da pesca artesanal ou industrial. O peixe que poderia vir de piscicultura. Aí você pergunta, temos piscicultura consolidada? Não. Não temos. Triste dizer isso. Todo o recurso da Zona Franca, que foi entregue na mão dos governos que passaram, não conseguiram linkar esse outro segmento de desenvolvimento. A Zona Franca acaba. E quando acabar, a gente precisa ter outros segmentos consolidados para que a gente não corra risco de virar porto de Mas guerra. isso pode reverter, não pode? A gente tem 54 anos e meio pela frente. Essa questão do peixe, Fred, pelo que eu conheço... Para aproveitar eu isso. Eu não sei se eu estou errado na minha posição. A burocracia que, justamente para instalar os viveiros aqui, são muito grandes. Então tem gente que é do Amazonas que foi produzir em Roraima. Foi produzir em Rondônia. Ele produz em Roraima e vende para cá. É isso aí. Quando isso poderia estar sendo produzido Falta aqui. de quê? De política de produção instalada pelo governo do Estado. Agora, para fazer essa ponte, como o senhor pré-candidato ao Senado colocou, para fazer a ponte até a interiorização do desenvolvimento, falta muita vontade política, porque nós temos e tivemos já há 16 anos o CBA, por exemplo, que poderia fazer um link importante com relação ao aproveitamento da biodiversidade, o aproveitamento das potencialidades regionais, mas que ele passou esse tempo todo para ter a identidade jurídica. Então se percebe que, na verdade... CPF. Exatamente, percebe-se que há uma burocracia que amarra, emperra o desenvolvimento até daquilo que já tem, até da estrutura que já foi construída, ela não consegue sair, vamos dizer assim, do que foi chamado como um elefante branco por conta dessa dificuldade de operacionalizar. Falta de interesse político, Fred, falta de vontade política. Vamos lá. O que é mais fácil? Conseguir um CPF para o CBA ou construir a ponte sobre o Rio Negro? Ponte sobre o Rio Negro, em 3 anos e pouco menos de 4 anos, a ponte foi construída. Não conseguiram tirar o CPF até agora do CBA, depois de 16 anos. Falta de vontade política. Agora, é falta de visão também.
visão de longo prazo. O CBA é o elo que vai nos levar à indústria de biotransformação, a bioindústria, né? Aproveitamento das essências, dos óleos, de outros ativos que a floresta nos dá e que podem ser transformados em perfume, em cosméticos, em remédios, em outros ativos que fazem composição de outros produtos, inclusive eletrônicos. Falta de visão de longo prazo. Impressionante é como boa parte da nossa classe política envelhecida, ela não tem olhos para outra geração, ela só tem olhos para a próxima eleição. E aí é o grande desafio. Eu quero quebrar essa lógica. Eu quero fazer um posicionamento aqui, pré-candidato. O Jornal do Comércio publicou na edição de ontem um artigo sobre a criação da Agência Nacional de Minérios. Tá? E já tem uma previsão de destravar aí 20 mil licenças de exploração mineral no país. E o Amazonas, todos nós sabemos que ele é muito rico em minérios. Né? Perfeito. Caso o senhor seja eleito senador da República pelo Amazonas, parece-me que nós estamos falando de 90 a 120 dias para o funcionamento da agência e, obviamente, que esses leilões para a exploração desses recantos minerais do país estaria ocorrendo a partir do próximo ano aí do início, e caso o senhor seja eleito, o senhor vai estar sentado lá no Senado. Como é que vai ser a briga então do senador Chico Preto para conseguir destravar todas as licenças minerais aqui para o estado do Amazonas? Intensa, verdadeira, comprometida acima de tudo. Como eu disse, um dos questionamentos que o Jair Bolsonaro faz nesse momento é por que você não pode quebrar esse tabu, né? A questão da exploração de minério em terras indígenas e terras de quilombolas, envolvendo as comunidades, permitindo que elas também usufruam dos benefícios dessa sustentável e inteligente exploração, porque o tempo é para se falar também de sustentabilidade. Então, você pode explorar com sustentabilidade, tecnologia, com inteligência, é isso? E garantir que o meio ambiente continue a produzir os seus frutos para as próximas gerações. Pronto, disso eu não abro mão. Mas sou a favor da exploração. Então, com regras claras, tá certo? Acompanhamento firme, transparente, eu sou favorável. Torço em ver a indústria da silvinita sendo a primeira a gerar os seus frutos aqui no Amazonas, porque esse papo da silvinita a gente já ouve há décadas, né? Que o Amazonas pode ter um polo petroquímico dentro do polo industrial de Manaus, a produzir o quê? Fertilizantes e outros subprodutos a partir da exploração da silvinita. Então, nós estamos em 2018 e nós não temos ainda essa questão destravada. Torço, e se depender de mim, da minha atuação como possivelmente senador da República, se Deus quiser, eu atuarei de forma compromissada, firme e transparente para que o Amazonas, sim, seja alcançado por um processo de exploração sustentável dos seus recursos. Isso gera emprego, sustentabilidade, isso gera emprego, gera renda, isso gera inclusão social para muitas famílias do interior do estado, e é esse, para mim, o papel também de um senador. Fred, me desculpa, mas você sabe que o nosso a internauta, percebeu, né? O telespectador aqui, ele tem vez, ele é mais importante do que nós, porque é através da participação deles que é a existência desse programa. E é um assunto que volta de novo à baila, que é a pergunta do Geandro Reis Costa sobre o problema da CEMED. Geandro, se você entrou no programa agora, você não ouviu o que o pré-candidato ao Senado da República, o Chico Preto, que hoje também é vereador aqui, o que ele disse sobre o assunto. Mas eu só vou ler a sua pergunta, porque ele vai responder para você através da assessoria dele, para a gente continuar. Ele diz o seguinte, vereador. Muito obrigado, João. A gente vai, né? Eu recebo a sua proposta. Fale sobre os aprovados, ele quer saber. Existe um cadastro reserva da CEMED, que são 2.240 PSS e 3.100 de carga dobrada. E eles preferem renovar contrato, que não está cumprindo a Lei 1425/10, desobedecendo a Constituição no artigo 37. São 5.000 cadastros reservas.
o problema não é só chamar os 400 dentro do número de vagas. Sim. A nossa luta é o cadastro reservas. Eu queria que o senhor se posicionasse rapidamente sobre isso e depois a sua assessoria responde aí para o nosso internauta. Geandro, o cadastro reserva é uma possibilidade prevista nesse tipo de procedimento. Você tem o preenchimento das vagas e um cadastro reserva caso as pessoas que passaram pelo processo não queiram ocupar, você vai chamando o cadastro reserva. Ou se a prefeitura, durante os próximos anos, ampliar o número de vagas de professores. Então isso precisa ser visto, né, para que um posicionamento mais claro seja dado. Eu disse que vou pedir a resposta que a professora Terezinha mandou aqui para o programa, vou divulgar na minha página e acompanhar como vereador que sou. Porém, se alguma ilegalidade, na sua opinião, está acontecendo, não perca tempo, querido. Represente o Ministério Público para que o Ministério Público também apure a ilegalidade que você acredita que esteja acontecendo. Ilegalidade, nenhum de nós pode concordar com ela em nenhum tempo. Aliás, não precisa de cargo para representar. Não, é isso? qualquer cidadão brasileiro é garantia constitucional em você que prove provar que justamente. Ou pelo menos demonstre razoavelmente que há ali um indício de irregularidade para que o Ministério Público possa fazer a averiguação. Mas ainda eu estou à disposição na Câmara a partir da próxima semana, na terça-feira, dia 10, para conversar com você, receber as suas colocações e, dentro daquilo que me é possível na Câmara, fazer o meu melhor. Fred Novaes. Pré-candidato, eu acredito que um grande veneno que tem atingido e contaminado e ferido até de morte o Polo Industrial de Manaus é a questão da burocracia para vários processos, dentre eles o PPBs, que tem atingido de morte um setor do polo de componentes que foi construído ao redor dos grandes processos industriais aqui, pequenas e médias empresas para produzir partes de peças, que foi um segmento muito importante na geração de emprego, muito importante na ampliação do cluster em torno do Polo Industrial de Manaus, mas infelizmente foi ferido de morte por uma série de situações, dentre elas, enfim, a falta de você ter uma valorização do produto local, a importação chinesa, dentre outras coisas. Como é que o senhor vê esse problema e de que forma, como senador, o senhor poderia atacar esse grande veneno que é a burocracia que emperra aí os processos de PPBs, dentre outros aí que consolidam e dão solidez ao Polo Industrial de Manaus? Bacana, Fred. Deixa eu só posicionar quem está nos vendo. Quando a gente fala muito da sigla aqui, eu não sei se as pessoas têm total compreensão. A gente fala PPB, né? Processo Produtivo Básico. O que é isso? É um conjunto de regras que são aplicadas aqui nas indústrias do distrito industrial, que eles têm que obedecer para produzir aqueles produtos. Então ele diz assim, uma moto, olha, essa moto você pode importar 10% das peças. E aí a indústria vai e importa 10% das peças, mas 90% das peças têm que ser produzidas aqui em Manaus ou no Brasil para poder gerar emprego e renda aqui. Então o processo produtivo básico é isso. Então qualquer indústria, nova indústria que venha para cá, sempre vai ter um processo produtivo básico para que aquele produto seja produzido. Então isso é a alma da discussão da Zona Franca. O que está acontecendo? Em Brasília, os ministérios que são envolvidos na questão, indústria e turismo, ciência e tecnologia, causa uma dificuldade, impõe uma dificuldade, e aí você tem processos produtivos básicos que estão aí há anos na gaveta, e o projeto aprovado aqui para gerar emprego, para a indústria abrir, ela não abre porque eles não definem o processo produtivo básico. E acaba indo para o Paraguai muitas vezes. Pois é, o Paraguai, que eu disse, vamos prestar atenção no Paraguai. Paraguai, as portas estão abertas. Sabe aquela o cavalo paraguaio não dá atenção, olha, é bom tomar cuidado. Então, para isso, a gente tem que desburocratizar. O que um senador faz? Olha, eu vou pela regra simples e eficiente. Política e feijão só funciona na pressão, meu amigo. Então, é um senador que tem a capacidade, tem entendimento de causa, né? Não saiba tudo, ninguém acaba sabendo tudo, mas que tenha um bom assessoramento, um bom diálogo com a indústria e que a Zona Franca verdadeiramente seja a pauta dele constante. E não só aquela pauta de salvador da pátria quando alguém ataca a Zona Franca e de repente corre todo mundo e tal. A manutenção, o monitoramento, a vigília em torno da Zona Franca tem que ser diária. Eu entendo
que é chegado o momento do governo do estado, FIEAM e outros atores terem um conjunto, como se fosse um comitê de crise, para monitorar esses passos que são anunciados. Tem movimentos, Oswaldo, que as pessoas ficam sabendo com 2 semanas antes. E por que não agir? Por que esperar editar o decreto? Por que esperar editar a lei? Por que esperar editar a normativa? Agir antes. Ter capacidade de ação, de articulação. Não um homem só não salva a Zona Franca, mas o papel de um senador que dialoga, que tem discernimento e que tem a Zona Franca como compromisso, pode fazer a diferença ao lado de outros atores. Então, é preciso, sabe, a gente dar um passo, governo do estado, indústria e outros atores terem a capacidade. Às vezes eu vejo esses atores assim distantes, sabe, Oswaldo? Eles só dialogam quando tem a crise. A gente precisa dialogar constantemente. Preciso ter esse comitê que possa estar na Secretaria de Planejamento, estar na Secretaria de Fazenda, mas o monitoramento e manutenção dos interesses, da segurança dos interesses do polo, precisa ser algo profissionalizado e constante para que a gente possa enfrentar os próximos anos. Pré-candidato, nós estamos quase chegando ao final do programa, mas eu tenho que fazer uma pergunta ainda para o senhor, porque é uma pergunta comum aqui em todas as edições do nosso programa 2018, o ano da transformação. Eu particularmente tenho um posicionamento, eu brigo muito por isso, quem nos assiste sabe, o Fred também, a editoria do Jornal do Comércio, porque nós somos desenvolvimentistas. Eu queria saber qual a sua posição e quais são as orações que se fazem necessárias para resolver o problema da BR-319, que é a ligação de Manaus, estado do Amazonas, que faz parte da República Federativa do Brasil, estar ligado ao Brasil. Olha, você tocou no assunto que você falou de oração, eu quero deixar claro o seguinte, eu como cristão que sou, e sem problemas de dizer isso, eu confio muito, sabe, numa coisa chamada fé, oração. Tem problemas que eu sinceramente entendo que somente a mão de Deus para realmente fazer acontecer alguma mudança, principalmente no coração dos homens. Somente o poder de Deus para transformar e fazer com que os homens mudem o seu entendimento, o seu comportamento diante de algumas situações. Mas a Zona Franca, a BR-319, eu sou totalmente favorável. Totalmente favorável. Já tenho essa posição já há alguns anos. Não é posição de pré-campanha, não. Já participei de várias audiências públicas, de movimentos, deixando claro que a BR-319 é um vetor de desenvolvimento, mas também é um vetor que precisa de monitoramento para que ele não se transforme em problema maior do que a capacidade de desenvolvimento. Então a gente precisa ter a clareza dos procedimentos que serão feitos para o monitoramento das margens, das rodovias, segurança, porque lembra, hoje essa questão, quando a gente fala de segurança pública, Manaus tem uma dificuldade que acaba sendo algo que é bom para a gente só sai daqui de avião ou de barco. De carro é mais complicado. Com a BR-319, a gente pode levar mercadoria, recebe mercadoria, mas também muita porcaria pode vir ali, né? Droga, assaltante, pode vir. Então a gente precisa ter essa discussão com os procedimentos corretos a serem instalados. Mas sou favorável, a gente precisa e torcer para que aí o próximo presidente tenha essa pegada desenvolvimentista, entendendo que a BR-319, primeiro, já existia, o impacto já aconteceu, ela já foi uma rodovia em condições, na época dos militares, de tráfego, as pessoas trafegavam ali, tem fotos registradas, e de repente, eu que tive a oportunidade de fazer 2 vezes o trajeto Manaus-Humaitá, Humaitá-Manaus, foi na companhia de alguns militares do Comando Militar da Amazônia, pude perceber algo que me chamou muita atenção, e aí deu aso àquelas discussões que a gente vê de fundo. Verdadeiros blocos, parece que tirados cirurgicamente da rodovia. Parecia que o alienígena veio e cortou a laser e retirou. E aí a gente ouve aquela história do confronto de modais, né, fluvial com o terrestre. Mas independente disso, é chegada a hora do governo federal, com a parceria do governo do estado, resolver esse problema. Não dá. Não dá. Olha, até Copa do Mundo a gente tem de 4 em 4 anos. A BR-319 já passaram 3 Copas e a gente não resolve. Então está na hora de, nos próximos 4 anos, isso verdadeiramente ser um compromisso e uma solução definitiva
para o desenvolvimento econômico, social do nosso povo. Então a minha voz com certeza terá essa pauta que faz parte da pauta Zona Franca, que é a BR-319, como algo a ser trabalhado, como a gente diz, cutucado todos os dias para que a providência seja tomada, que é a conclusão da obra que já está iniciada. Fred, eu tenho que encerrar, mas eu também tenho que dar é rapidinho, Sim. porque é importante eu fazer essa pergunta que o Rodrigo Dias nos mandou, porque isso é o termômetro do que o eleitorado hoje está pensando. E se a gente não der a voz para eles, ele está perguntando, pré-candidato, que o senhor está falando bonito na teoria, né? Como é que como todo pré-candidato apresenta mundos e fundos? Qual a garantia que tem no meio dessa crise política que o senhor, no discurso que fez aqui, Sim, na sua participação no programa, vai atuar como senador da República caso seja eleito? Bacana, Rodrigo. Muito obrigado pela pergunta. Olhe os meus mandatos de deputado estadual e de vereador e veja se eu agi de maneira independente, firme, coerente, defendendo o que eu acredito. Se você encontrar essas qualidades nos meus mandatos, você vai ter a certeza de que no mandato de senador eu também agirei dessa maneira. E para concluir, Rodrigo, você não ganha a campanha vendendo desgraça, você ganha a campanha vendendo esperança. Não é falar bonito, é falar o que eu acredito diante dos desafios que a gente tem pela frente. Tem vários desafios, mas desafio você não enfrenta com pessimismo, enfrenta com otimismo, com esperança, sorriso no rosto e a vontade de superá-los. Então, olha a minha história, seja otimista que os problemas vão se resolver. Um abraço. Ok. Essa foi a participação do pré-candidato ao Senado da República em 2018, ano da transformação. E como é praxe aqui no programa, pré-candidato, o senhor tem uns minutinhos finais para o senhor se dirigir aqui aos nossos internautas e deixar a sua colocação final aqui no programa de hoje. Oswaldo, Fred, a toda a produção, meu muito obrigado, mas eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui, oportunidade de estar traçando essa caminhada, que eu peço a Deus que abençoe muito o nosso Estado, o nosso país, as nossas autoridades, para que com clareza, discernimento, sabedoria, tomem as decisões necessárias que o Amazonas e o Brasil precisa, e fazer como fez, né, aquela figura que bíblica é muito conhecida de Neemias, que foi convocado para reconstruir os muros da cidade sagrada. Eu tenho a convicção que é hora de reconstruir muros do Amazonas, do Brasil, muros de transparência, de posições firmes, posições éticas e de pessoas que buscam verdadeiramente aquilo que é justo, necessário e correto para o Amazonas, para o Brasil. Não tenho a pretensão de agradar a todos, mas serei transparente e firme com todos. Então, como fez Neemias, eis-me aqui. Ok, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nessa trajetória que o senhor está encampando a partir de agora. Aqui é o meu parceiro sempre, o Fred Novaes. Muito obrigado, Fred, mais uma vez. E eu gostaria de lembrar aos senhores, nossos seguidores, que esse programa ele é editado toda segunda, quarta e sexta, até a realização das convenções partidárias, e a partir de então ele será de segunda a sexta. Então, na próxima sexta, como a Seleção Canarinho vai estar em campo no horário das 14 horas Manaus, não é isso? É isso, Fred? Exatamente. Né? 15 horas horário Brasília, nós não teremos a edição na próxima sexta-feira. Apenas um aqui vai trabalhar, que é o editor-chefe do Jornal do Comércio, que ele tem que preparar a edição do final de semana para vocês. É pelo exemplo que se Então, convence. Fred, Muito bem, Fred. o Fred vai estar aí firme e forte com a sua equipe lá na Torcendo e redação, trabalhando, né? torcendo e trabalhando, né? Então, gente, muito obrigado e vou lembrá-los. O programa de segunda-feira será às 17 horas. Nós estaremos de volta com a presença de mais um pré-candidato ao Senado da República, que é o delegado federal Wesley Aguiar, que está colocando seu nome, ele é do partido do PDT, para a análise dos senhores durante esse período pré-eleitoral. Então receberemos aqui então mais um pré-candidato ao Senado da República, o delegado federal Wesley Aguiar. Muito obrigado a todos, que sexta-feira a Seleção Canarinho fique mais em pé do que
caindo, né? Que o nosso Neymar nasça lá e que ele fique firme e forte lá em campo, não caia tanto e a gente consiga aí dar um rolê lá nos belgas e seguir na caminhada rumo ao Hexa. Obrigado a todos, obrigado aos nossos seguidores, aos nossos apoiadores. Um abraço e até segunda-feira. Até lá.